Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse curso, podemos dizer, a esse módulo de posse e ações possessórias. Eu me chamo Carlos Eduardo, sou advogado, professor de Direito em pós-graduações para concursos públicos, para a OAB, especialista em Direito, mestrando agora também. Possuo uma obra publicada pela editora Lexia Jurídica, o contrato de estágio como fraude à legislação trabalhista. E a gente está aqui hoje, vamos agora passar essa breve apresentação, para nós falarmos de posse e ações possessórias. Mas antes disso, quero deixar aqui todos os meus meios de contato com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, não se acanhem, podem mandar dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, etc. Tá? Você vai encontrar lá no meu site, profcarloseduardo.com.br, você vai receber no seu material, tá lá. Você também encontra meus cursos no site umavagueminha.com.br. Se você está fazendo aí concursos públicos, etc., umavagueminha.com.br, também meus cursos aqui. Instagram, aqui de professor Carlos Eduardo, e ainda você encontra também na página do Facebook, facebook.com/professor Carlos Eduardo Barreto. Não obstante, ainda deixo aqui para vocês o meu WhatsApp, DDD 21, daqui do Rio de Janeiro, 972 631 427. Tá legal? Aí você pode entrar em contato comigo, que eu terei um maior prazer em tirar a sua dúvida, em ajudar você. Beleza, gente? Então, conforme já está aqui no quadro, nós vamos dar posse e ações possessórias hoje. Se vocês não viram ainda, ou se já viram, decorre um pouquinho lá dos direitos reais, da parte de propriedade. Eu sempre uso aquele exemplo clássico, que é mais fácil e melhor visualização, né, do contrato de aluguel. De um lado, você vai ter o locador, né, quem está alocando, que tem aquela propriedade. Concorda? Então, ele tem a propriedade. O locatário vai ter o quê? A posse. A gente vai ver aqui, o locador vai ter o quê? A posse indireta. Ele é proprietário. E o locatário vai ter a posse direta. Vamos supor que eu esteja alugando esse estúdio aqui, que a propriedade seja de X, e aqui eu seja o locatário desse estúdio. Eu posso defender a minha posse, esse meu, digamos, território aqui. Então a gente vai ver já no fim da aula as ações, né, possessórias. Vamos ver manutenção de posse, reintegração de posse, que nada vai ter a ver com a propriedade, tá? Porque eu posso estar aqui na minha posse normal, chegar uma pessoa a invadir aqui o estúdio, e quando eu chego aqui tem um bando de gente aqui sentado, acampando e etc. Troca uma fechadura, e aí? Eu perdi o que é aquela posse. Eu fui, nesse caso, esbulhado. A gente vai ver todos os passo a passo. E aí eu tenho uma ação própria para me ser reintegrado naquela posse. É isso que a gente vai ver. Então, o possuidor direto do imóvel, ele também tem meios para se defender. Nós vamos distinguir possuidor de detentor. Principalmente a parte mais importante dessa aula, e esse início é teórico mesmo, não tem como fugir, não tem como a gente chegar lá em ações possessórias, em ação de força nova, ação de força velha, posse justa, posse injusta, se nós não falarmos da teoria. Tá bom? E no finalzinho da aula, aí a gente cai direto para o direito imobiliário de fato e vamos ver as ações, nós vamos ver os modelos. Se você é advogado aí que está me assistindo, seja você também corretor, tem todo o modelinho,
liminar, quando há concessão de liminar e quando não há. Tá beleza, gente? Então, vem comigo, estamos juntos, vamos lá. Primeira coisa, o conceito de posse, tá? A posse, ela vem, se você é advogado, desde a sua faculdade, lá você estudou as duas teorias, né? A teoria de Ehring e a teoria de Savigny. Vamos ver o que dizia a teoria subjetiva de Savigny. Antes, gente, só o seguinte, todo o material, esse meu material que está aqui, também estará em posse de vocês. Mas eu faço questão de, em alguns momentos, ler o material com vocês, porque uma coisa a gente lê sozinho, né? Às vezes a gente acaba atropelando algumas palavras, ou lendo rápido, não entendendo. E outra coisa é quando alguém está lendo e explicando para a gente. Em outros momentos, eu vou passar, eu vou explicar e já vai estar aqui. E se você tiver dúvida, você fala comigo. Tá bom? Teoria subjetiva de Savigny. Para a teoria de Savigny, a posse se caracteriza por dois elementos. Um elemento objetivo, que é o corpus, que é a parte física da coisa. Você ter o objeto de fato estar com você. Que é a detenção física da coisa. E a outra é o ânimos, que é um elemento subjetivo. Por isso que a teoria é subjetiva. Então, para Savigny, vamos lá, terminar aqui, que é a intenção de exercer sobre a coisa um poder no interesse próprio ou defendê-la contra a intervenção de outrem. É a vontade de tê-la como sua, de exercer o direito de propriedade como se fosse seu titular. Então, para Savigny, não basta você ter a posse, por exemplo, desse piloto, para você ser possuidor. Você tem que ter o corpus mais o ânimos. Então você teria que ter o pilor mais a intenção de ter aquele pilor como se ele fosse seu. Daí o elemento subjetivo. Tá bom? Então, para Savigny, posse é corpus mais ânimos. Se não houver um desses elementos, não haverá posse para Savigny, e sim mera detenção. Tá? Então, para essa teoria de Savigny, por exemplo, não se constituem relações possessórias a locação. Não é? Como não? Você pode, por exemplo, aqui no exemplo do estúdio, eu sou locatário, tá? Mas eu não tenho intenção de ser dono, não tenho a intenção de ser proprietário. A minha intenção aqui é apenas chegar, alugar, ser locatário, ter meu estúdio aqui e gravar. Eu não quero ter a propriedade disso. Não. Então, se eu não tenho para Savigny a intenção de ser dono, o que acontece? Eu não sou possuidor, e sim detentor. E a gente vai ver que essa distinção entre posse e detenção é fundamental do ponto de vista de defesa de ações possessórias. O detentor não vai poder se mover, né, se valer das ações possessórias, enquanto que o possuidor sim. Então isso é de fundamental distinção. Tá? Então essa, gente, é a teoria subjetiva de Savigny. Você pode definir com uma fórmula. Posse é corpus mais ânimos. A detenção física da coisa mais a intenção de ser dono. Por isso que aqui o contrato de locação, o comodato, o penhor, como você não tem intenção de ser dono, você não será considerado possuidor. Tá ok? Agora vamos para a teoria objetiva de Rudolf von Ehring. Vamos lá. E Ehring vai dizer o seguinte para a gente. Uma é a teoria subjetiva de Savigny. E Ehring vem com a teoria objetiva. Para essa teoria, basta o corpus para a caracterização da posse. Não significa que você precise ter contato físico com a coisa. Ou seja, eu tenho que ter um elemento, mas eu não preciso necessariamente estar com ele em minhas mãos para ser considerado possuidor. Nesse mesmo exemplo que eu estou dando, eu sou o locatário do estúdio. Confere? Confere.
Concorda comigo que esses pilões aqui são de minha posse? Não vamos discutir propriedade, sim posse, tá? São de minha posse. Mas aí eu vou me embora. Chega a noite, eu vou embora. Estou na minha casa. Chega alguém aqui e furta esse pilô. A posse é de quem? A posse é minha. Eu estou em contato direto com o pilô? Estou na minha casa. Tenho contato direto com o pilô? Não. Então, para Savigny não seria, não teria nem intenção, né? Mas para Hering, eu não preciso ter um contato direto para ser possuidor. Senão eu só seria possuidor das coisas que estão fisicamente comigo. Por isso que a teoria é objetiva. Então, de maneira objetiva, basta você ter um corpus. Por exemplo, aqui nesse estúdio, basta eu ter o pendrive, basta eu ter uma cadeira, basta ter aqui um apagador, tá? Isso aqui é tudo posse minha. Eu não preciso levar tudo para casa para ser possuidor, tá bom? Então, para Hering, tem posse quem se comporta como dono. E nesse comportamento já está incluído o ânimos. Aí que eu pulei aqui, desculpa. Tá? Não significa que você precise ter contato físico com a coisa, mas sim conduta de dono. Presta atenção, aí você deve estar se perguntando, mas peraí, você acabou de me falar, vou tirar aqui o paletó, perdão, só um minutinho. É um calor hoje no Rio de Janeiro absurdo. Vamos lá. O que eu estou dizendo? Você deve estar se perguntando, professor, mas tem uma diferença, você acabou de falar aí, né, que para Savigny, a teoria subjetiva, que ele tinha o ânimos, né, de ser dono. E aqui Hering também vai dizer que ele tem que ter a intenção? Não. Preste atenção. Ânimos, intenção é uma coisa, conduta é outra. Conseguiu compreender? A intenção de eu ser dono é uma coisa. Agora, a minha conduta é diferente. O que vai dizer a Hering para a gente? Ela se revela na maneira como o proprietário age em face da coisa, tendo em vista a sua situação econômica. Diz que a conduta de dono pode ser analisada objetivamente, sem necessidade de pesquisar a vida do agente. E aí vem a definição para mim, que mata a teoria de Hering no seguinte sentido, não de mata de ser ruim, mas mata que solidifica a teoria. A posse, então, é a exteriorização da propriedade. Ou seja, no mesmo exemplo aqui do estúdio, vamos supor, o pilô é de propriedade de quem? Dos donos, daqui por exemplo, tá? Mas a posse, tá? Nesse exemplo, vamos supor, o pilô não, porque ele é muito físico, mas nesse sentido, mas o computador, vamos lá, o computador. Um computador pode ser propriedade, né, de outro, mas eu vou ter a posse da maneira como eu vou exteriorizar a minha conduta. Na relação, por exemplo, de locação, tá? Eu não tenho a intenção de ser proprietário, mas a minha conduta é de proprietário. Eu venho todos os dias para cá, você abre o escritório, você abre o estúdio, não é verdade? Você paga o aluguel, o condomínio, o IPTU, você defende a propriedade, você limpa. Isso é conduta. Eu não quero me tornar dono. Eu não tenho a intenção de chegar para o locador e falar, irmão, quanto é que está aí a sala que eu quero ser dono? Não, isso é intenção, é o ânimos lá de Savigny. Para Hering não, basta eu vir aqui, você vem todos os dias, né? Não basta você vir todos os dias, mas você vem, você paga as suas contribuições, as suas obrigações contratuais, você zela por aquela posse que você tem. Isso é o ânimos, tá? Essa é a conduta, é a exteriorização. Você sabe, fulano está lá trabalhando no endereço tal, você chega lá, a pessoa está realmente zelando por aquilo, como se dono fosse, mas sem a intenção de ser dono, compreendeu? Então, para Hering,
mais do que a exteriorização da propriedade. A visibilidade do domínio, o uso econômico da coisa. Tá ok? Por exemplo, vamos supor que eu seja aqui o locatário desse espaço. Então você vem, você paga o aluguel corretamente, você vem, você grava, é a função social que a propriedade, né, tem. Você vem, trabalha, você zela pela coisa limpa, enfim, tudo é exteriorização da propriedade, a visibilidade do domínio. E essa posse é protegida porque representa a forma como o domínio se manifesta. Por fim, para Ehring, a posse não é poder físico, e sim a exteriorização da propriedade. Ou seja, aquele exemplo que eu já dei, a posse eu não preciso ter isso aqui fisicamente, tá? Então, para Ehring, eu não preciso estar com o pilô no bolso para eu ser o possuidor. Eu posso deixar aqui, eu sou o locatário, estou em minha casa. Se alguém vier e roubar o computador que está aqui, se roubar os microfones de lapela que estão ali, o relógio que está aqui na minha frente, isso faz parte do meu domínio. Mesmo eu estando longe, a posse é minha. Eu poderei defender a minha propriedade. Minha posse, desculpa. Poderei defender a minha posse. Tá ok? Eu estarei lá na minha casa amanhã, curtindo, deitado, outras pessoas aqui usando esses pilões. Mas a posse continua sendo minha. Não vou discutir propriedade aqui, sim posse. Mas a posse continua sendo minha. O que a outra pessoa tem então? Detenção. Ela não vai ter posse, sim detenção. Conseguiram compreender? No contrato de locação é a mesma coisa, tá? Você não é proprietário, por óbvio, mas o que caracteriza isso? Por que a locação está aqui? Você exterioriza aquela propriedade, você tem a visibilidade daquele domínio, você paga todas as suas contribuições como se dono fosse, mas você não tem, por vezes, a intenção de ser dono, tá? Vamos seguir. Exemplos aqui. Lavrador que deixa sua colheita no campo. Ele não a tem fisicamente, mas ele conserva sua posse. É o que eu acabei de falar aqui, o exemplo do piloto. Posso estar longe aqui, mas esse computador aqui, essa televisão, a posse é minha. Se alguém pegar aqui e roubar, furtar ou ameaçar, eu poderei me defender dela, tá? E valer até de ações possessórias. Se ele não a tenha fisicamente, mas a conserva a sua posse, pois que age em relação ao produto escolhido como proprietário ordinariamente o faz. Exemplo 2, se ele mesmo deixar uma joia no local, não mais conservará posse sobre ela, pois não é assim que o proprietário age em relação ao bem dessa natureza. Esse exemplo aqui vai dizer o seguinte: eu deixo aqui, por exemplo, não aqui fisicamente nessa relação de estúdio e tudo mais, mas aí eu deixo em algum outro local, qualquer, um relógio em cima. Tudo bem, ele pode ser minha propriedade, pode ter a minha posse, mas nesse caso de determinados bens, você não vai deixar sua joia aí na casa do vizinho, você não vai deixar sua joia na portaria, não é verdade? Esses bens ficam, evidentemente, com você. Mais ou menos é isso que quer dizer esse exemplo. Por que se protege a posse? Vamos lá. Para tornar possível o uso econômico da coisa em relação às suas necessidades, e oferece a vantagem de possibilitar que terceiros de reconhecerem se existe posse, se ela é normal ou anormal. O que isso aqui quer dizer? Tornar o quê? O possível uso econômico da coisa em relação às suas necessidades. Eu posso chegar aqui no estúdio, eu posso estar aqui gravando para esse curso de vocês que foi vendido para não sei quem, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo assim espera, não é verdade? Então, para proteger o quê? O uso econômico da coisa. Imagina, se eu fosse possuidor aqui, locatário aqui,
e não tivesse nenhuma segurança jurídica, amanhã chegasse alguém, ou o próprio proprietário, eu tenho um contrato lá de locação, e o próprio proprietário chega e fala assim, ó, do dia para a noite, ó, tchau, agora troca a fechadura, acabou, não quero mais você aí. Proprietário pode fazer isso? Condições normais? Não, não pode. Então, nesse caso, eu mesmo posso me valer de ação possessória contra o proprietário. Tá? Então, se protege o que? A posse, para ter uma relação também de segurança jurídica nas coisas. Eu tenho aqui esse contrato para eu dar um fim econômico a essa coisa, para ser o meu escritório, para ser o estúdio, para ser uma sala de aula, para ser o que seja. Você vai dar um proveito econômico àquilo ali. Tá? Mesmo que seja para você mesmo, não é verdade? E possibilitar que terceiros vão reconhecer se existe posse, se ela é normal ou anormal. Mais à frente a gente vai discutir posse justa, posse injusta, posse de boa fé, posse de má fé. Beleza? Guarda só um pouquinho. Exemplo: 2 objetos que se encontram reunidos no mesmo local. Pássaros apanhados num laço ou materiais de construção ao lado de uma residência em construção e ao lado uma charuteira com charutos. Então, primeiro aqui você tem dois objetos. Pássaros que foram apanhados num laço, tá? E uma charuteira com charutos, evidentemente. Que bom, né? O homem comum sabe que será responsável por furto se apanhar os pássaros ou materiais, porque esses pássaros estão com laços perto de uma casa de material de construção. Então você já vê, peraí, não vou discutir legislação ambiental, eu vou discutir aqui com vocês outra coisa. Tá? Se eu sei que tem lá um passarinho, um cachorro numa casa, e eu entro e tá lá um cachorrinho, que bonitinho, eu vou pego aquele cachorro, eu estou cometendo crime de furto. Inicialmente, né? Inicialmente estou cometendo crime de furto. Aí. Agora, se eu estou andando pela rua e eu vejo lá esse pilô no chão, no caso aí a charuteira com charutos, aí é um pouco diferente, né? Mas que ao mesmo tempo não acontecerá se apanhar os charutos. Por que essa mudança de atitude com relação ao pássaro e com relação à charuteira no chão? Pois a charuteira qualquer pessoa dirá, alguém a perdeu. Você vê um celular caído na rua, R$20, uma nota de 100. Ninguém deixa uma nota de R$100 na rua, né, por filantropia. Alguém perdeu, você pega, olha, aí é de alguém, né? De alguém. E estas coisas não poderiam ser achadas porque não estavam perdidas. É o caso aqui do pássaro. Por exemplo, o pássaro não está perdido voando por aí. Ele estava naquela casa de material de construção, estava no laço ali no material de construção. Ou você tem aquele material de construção em frente a uma casa em obra. Pô, de quem é aquilo ali? Né? De quem será? Eu pego aí eu vou de noite com um monte de sacos de areia e pego aquilo ali. Estou cometendo crime de furto. Eu estou roubando os sacos de areia daquela casa que está em construção. Vai ser de quem é aquilo ali? Ou o cara acha que é bonito, é uma decoração, ter a parte de areia, assim, material de construção na casa dele. Não, por isso que nesse caso você faz o link. Pô, isso aqui é de posse. Posse da outra pessoa. O pássaro é posse dessa outra pessoa. O cachorro ali é posse daquela pessoa. Tá? Daquela casa, né? Evidentemente daquela pessoa que habita aquela residência. Ok? Agora, se você está andando na rua e vê uma coisa perdida no chão, é diferente. Alguém a perdeu. Tá? Estas coisas não poderiam ser achadas porque não estavam perdidas. E se você fosse apanhar, no caso dos pássaros, seria furtá-las. Né? Conclusão. O comportamento da pessoa em relação à coisa é similar à conduta normal de proprietário. E aí a gente fecha a teoria de Hennig. Olha só, você tem a casa de material de construção, não é? Então você está lá, aquele material está lá, você está fazendo obras. É a conduta, é a exteriorização da propriedade. Você agir como se dono, né? Digamos fosse, você não tem a intenção, você age como se dono fosse. Agora, a partir do momento que você pega isso aqui e joga no chão, não quero mais essa porcaria não. Joga no chão esse pilô, isso aqui é uma porcaria, joga no chão,
eu não estou mais agindo como dono. Então, a partir desse momento, você perde como se fosse aquela propriedade, aquela posse, né? Legal? Então, isso aqui fecha a teoria de Hering. O comportamento da pessoa em relação a coisa, que é similar à conduta normal do proprietário. Eu vou agir aqui como se proprietário fosse desse imóvel. Pô, isso aqui está sujo, vou mandar pintar. A descarga deu problema, está com vazamento. A gente vai lá mandar arrumar. Pô, isso aqui está rachado, vamos ajeitar, o chão está sujo. Você vai como se dono fosse da coisa. E é isso a teoria de Hering, gente. Ou seja, para Hering, fechando aqui, para a gente terminar até esse primeiro bloco, essa teoria, tá, de posse, a Hering, basta o corpus mais a exteriorização da propriedade. Você agir sobre o bem como se dono fosse. Tá bom? Então, é essa expressão aqui. É a intenção de você possuir. Eu tenho a intenção de possuir esse pilô. Tá? A partir do momento que eu sou possuidor disso aqui, eu vou na rua e falo, quem quer? Flum, jogo. Eu não tenho mais a intenção de possuir aquilo ali. Se eu chego, tenho lá 100 reais aqui, é de minha posse, 100 reais aqui, e eu faço o aviãozinho e jogo no meio da rua, eu não tenho mais a intenção de ser possuidor daqueles 100 reais, e fim de dar a outra. É a mesma coisa. Então, para Hering, o que vai fechar é isso aqui. A conduta normal de proprietário, você agir como se dono fosse, é a exteriorização da propriedade. Beleza, gente? Deixa eu ver se dá para fechar aqui direitinho esse bloco com vocês. A gente já vai entrar na próxima aula em proteção possessória. Evidentemente, a teoria que você já sabe qual foi adotada no nosso Código Civil de 2002. Beleza? E a gente dá sequência. Então, volto com vocês rapidinho no próximo bloco. Forte abraço!